ação civil pública que pede a declaração de perda do cargo dos 2 promotores. Hoje foi dia de julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. E o repórter Gabriel Ciafrei acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Entre os julgamentos, os ministros analisaram uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pela Confederação dos Trabalhadores em Educação. O requerente questiona uma lei aprovada no Espírito Santo que faz alteração de remuneração para subsídios pagos aos professores. De acordo com o requerente, essa alteração viola alguns princípios da Constituição Federal, entre eles a irredutibilidade de vencimentos, e por isso pediu a inconstitucionalidade. Hoje, aqui no plenário do STF, os ministros analisaram apenas a legitimidade da Confederação para propor essa ADI. O julgamento do mérito mesmo dessa ação vai ficar para a sessão plenária desta quinta-feira. Veja agora como foi a primeira parte da sessão de hoje, quarta-feira. Os ministros abriram a sessão plenária com o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, encaminhado por um vereador do município de Tremembé, no interior de São Paulo. No acórdão recorrido, a Justiça Paulista entendeu que o vereador extrapolou a imunidade parlamentar ao fazer críticas à atuação de um outro vereador. O recorrente alegou que as críticas foram feitas na tribuna da Câmara de Vereadores e com base na liberdade de expressão e na inviolabilidade material prevista na Constituição Federal. Ao proferir o voto, o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, negou o pedido, mantendo o dever de indenizar. Entre as manifestações e o desempenho do mandato, tenho como não configurada violência ao artigo 29, inciso 8 da Lei Básica Federal, razão por que desprovejo este extraordinário. É como voto. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência, por considerar que as críticas foram feitas em sessão legislativa, no exercício do mandato e tinham conotação política. Ele deferiu o recurso e foi acompanhado pela maioria dos ministros. Se trata de um pronunciamento de um vereador, no ambiente parlamentar, na Câmara de Vereadores. Portanto, no exercício do mandato, eu estava na Câmara de Vereadores exercendo o mandato dele. Parece que aqui estão presentes todos os elementos, inclusive este relativo à pertinência, não é, das declarações com as atividades a despeito de eventuais impropriedades que se detectam, não é, ou exageros verbais. O plenário também analisou uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A Confenem questionou a lei aprovada em 1998 do estado de Santa Catarina, que fixa o número máximo de alunos por sala de aula. Segundo o requerente, as determinações impostas pela legislação estadual extrapolam a competência dos estados de legislar, já que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já prevê esse limite. O procurador do estado negou as alegações do requerente. Como se percebe, não há nenhuma incompatibilidade entre o que dispôs a União a título de normas gerais e o que dispôs o Estado a título de normas complementares. Para o relator da ação, ministro Luiz Fux, a participação dos estados em questões suplementares à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é válida. Ele votou pela improcedência da ação e foi acompanhado pelos demais ministros. Pois que a Lei Complementar número 170 do Estado de Santa Catarina tão somente esmiuça a Lei Quadro editada pela União, não avançando sobre matéria de competência da entidade central ao disciplinar quantos alunos devem estar presentes em sala de aula. No que o tribunal avança para dar um sentido de realidade à federação, reconhecendo, portanto, uma competência que é uma competência limitada pelo texto da Carta Federal, né? Uma competência legislativa aos estados. E amanhã também é dia de sessão plenária e quem sabe os destaques da pauta de julgamentos é Carlos Eduardo Cunha. Pois é, Érica, na sessão plenária de amanhã, quinta-feira, a perspectiva, novamente, é de acompanhamento de muita matéria constitucional. Karina, e um dos destaques que nós temos na sessão desta quinta-feira é uma ação direta de inconstitucionalidade que é referente à contratação de professores, é isso? É isso mesmo, Carlos, e é com relação a uma lei do Estado do Ceará. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida liminar em face de uma lei complementar do Estado do Ceará que trata de contratação temporária de professores nas escolas públicas estaduais.
O Procurador-Geral da República é o autor dessa ação e ele diz que a contratação temporária não atende ao requisito legal dos casos de excepcional interesse público prevista para a contratação de novos servidores, no caso temporários. Argumenta ainda que a excepcionalidade não atendida é identificada na medida em que a lei autoriza a contratação temporária de professores para atividade de docente. E essa atividade é um cargo típico de carreira, ou seja, apenas para professores concursados. O PGR ainda alega que a carência de docentes na rede pública deve ser suprida por meio de concurso público, sendo essa contratação temporária uma medida de emergência autorizada apenas para casos excepcionais de interesse público. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência da ação e o relator é o ministro Teori Zavascki. Se esse julgamento vai ser realizado ou não, você tem que acompanhar ao direto do plenário amanhã, quinta-feira, a partir das 14 horas, a gente te espera. Encontro marcado, lembrando que também no fim de semana tem o Plenárias, com os destaques das sessões desta quarta-feira e também desta quinta-feira. Voltamos com você, Érica. Obrigada. E no próximo bloco...